Na Antártica, um grupo de cientistas está perfurando gelo para obter amostras do núcleo. À medida que a broca desce, o gelo começa a rachar sobre o acampamento deles e logo a broca começa a afundar. Jason quase cai no buraco, mas Jack e Frank seguram ele a tempo. Em seguida, Jack arrisca pular sobre a fenda para recuperar as amostras, e quando ele pula de volta, o gelo se quebra sob seus pés e ele cai. Felizmente, ele consegue usar um machado para se segurar e seus amigos o trazem de volta para assistir como toda a plataforma de gelo está se quebrando. Algum tempo depois, Jack participa da Conferência da ONU sobre o aquecimento global em Nova Delhi para informar a todos os líderes mundiais que a Terra passará por uma nova era glacial que congelará tudo no planeta. Quando os políticos perguntam quanto tempo resta, Jack explica que pode levar alguns séculos, mas se eles não pararem de usar combustíveis fósseis em breve, seus netos enfrentarão as consequências. Infelizmente, os políticos apontam que isso custaria muito dinheiro e chamam o discurso de Jack de reivindicações sensacionalistas. Fora do prédio, as pessoas estão protestando contra as mudanças climáticas e um repórter comenta sobre a neve, algo que nunca aconteceu nesta área antes e está levando a cidade ao caos. Após a conferência, Jack encontra Terry, que trabalha na Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Terry concorda com os pontos de Jack e eles saem juntos para conversar. Alguns dias depois, na estação de monitoramento de Terry, na Escócia, um funcionário percebeu que uma boia está mostrando uma enorme queda de temperatura, mas o seu colega de trabalho acredita que ela deve estar com defeito. Quando Terry volta, eles não contam a ele sobre isso. No Japão, parece ser um dia chuvoso normal, quando de repente, enormes pedras de granizo começam a cair do céu, destruindo veículos e prédios e até matando algumas pessoas. Nos Estados Unidos, relatos sobre o furacão Noelani pegaram os especialistas em clima de surpresa. Este seria o furacão mais forte já registrado e está matando centenas de pessoas. Na Estação Espacial Internacional, os astronautas ficam chocados ao notar tempestades gigantescas e incomuns se formando no céu da Terra. Enquanto isso, o filho de Jack, Sam, está voltando para Nova York com seu amigo Brian e sua paixão Laura. Sam tem medo de voar e fica ainda mais nervoso quando o avião entra na enorme tempestade. De repente, o piloto anuncia que eles passarão por alguma turbulência, então todos apertam os cintos e seguram firme enquanto o tremor piora e as bolsas começam a cair pelo corredor. Felizmente, não dura muito e Sam percebe que está segurando a mão de Laura, então depois que tudo passa, ele a solta. Quando eles chegam a Nova York, eles ficam surpresos ao ver um grande grupo de pássaros voando para o oeste, como se estivessem fugindo de algo. Na verdade, animais em fazendas e zoológicos também estão se comportando de forma estranha, como se estivessem com medo. Sam e seus amigos vão para a competição e se saem muito bem, mas Sam não pode deixar de notar que um garoto de outra escola, chamado JD, continua flertando com Laura. Mais tarde, na estação de monitoramento, Terry finalmente percebe a boia registrando a queda na temperatura do oceano. O funcionário conta a ele que tinha visto outro dia, mas logo descobrem que várias boias estão enviando o mesmo relatório, o que significa que não é um mau funcionamento. Terry decide ligar para Jack e dizer a ele que sua teoria está acontecendo a uma grande velocidade, algo que não ocorre desde a última era glacial. O único modelo de previsão capaz de traçar esse cenário é o de Jack. Enquanto noticiários informam que o furacão Noelani está piorando e a guarda costeira fechou as praias, um técnico em um centro de monitoramento de clima na Califórnia está preocupado com sua namorada em vez de trabalhar. De repente, ela ouve um barulho e fica assustada, mas acaba sendo o zelador. Nesse momento, o telefone toca e o técnico recebe um chamado de socorro de um repórter em Los Angeles, que revela que está chovendo pedras de granizo do tamanho de bolas de golfe. O técnico verifica a televisão e descobre que um tornado está começando a se formar em Los Angeles. Então ele chama seu chefe para avisá-lo. O homem sai e descobre que o tornado é maior que o normal. De volta a Jack, ele e seus colegas assistem aos relatórios dos helicópteros de notícias que estão filmando como vários tornados estão se formando muito rapidamente ao redor de Los Angeles e destruindo tudo em seu caminho. As pessoas entram em pânico e tentam fugir, mas até mesmo veículos grandes são levados pelo vento e logo os prédios começam a desmoronar também. O centro de monitoramento do clima também é atingido e mal consegue ficar de pé entre os destroços. Logo o presidente ordena a suspensão de todo o tráfego aéreo, mas 2 aviões não retornam a tempo e caem no meio oeste. Uma reunião de emergência é realizada no escritório de mudanças globais, em Washington, e eles compartilham relatórios de clima estranho e violento de todo o mundo. Graças à confirmação de Terry, Jack pode explicar que isso está acontecendo por causa das correntes do Atlântico Norte, que são afetadas pelo gelo polar que está derretendo devido ao aquecimento global. Ele também menciona
menciona que isso acabou de começar e só vai piorar em breve. No entanto, a mudança climática ainda é uma teoria, então o chefe de Jack lhe dá 48 horas para encontrar provas para enviar ao governo. Com a ajuda de Frank, Jason e da meteorologista da NASA, Janet, Jack começa a trabalhar fortemente na redação de um bom relatório ao ponto de não dormir por 24 horas. Quando ele finalmente faz uma pausa, sua equipe consegue concluir alguns cálculos e eles descobrem que há apenas 6 a 8 semanas antes de uma nova era glacial atingir a Terra. No dia seguinte, Jack recebe uma ligação de Sam que explica que ele está preso em Nova York porque a chuva incessante está inundando a cidade e causou muitos fechamentos. Após desligar, ele descobre que JD está oferecendo ao grupo para ficar em seu apartamento luxuoso. Enquanto o mau tempo ainda não chegou a Washington, as pessoas já estão entrando em pânico e saqueando os supermercados. Jack se encontra com o vice-presidente e lhe diz que a situação é crítica, então eles deveriam começar a evacuação, mas o vice-presidente ignora ele. Enquanto isso, no norte da Europa, tem nevado a uma velocidade insana nas últimas 24 horas sem sinal de parar. Uma equipe de busca e resgate é enviada para recuperar a família real, mas os helicópteros têm zero visibilidade e acabam voando no olho da tempestade. Logo, os instrumentos e as pás dos helicópteros começam a congelar, fazendo com que caiam e sejam destruídos. Apenas um piloto consegue sobreviver, mas assim que tenta sair, ele é congelado até a morte. Terry ouve falar desse incidente e envia dados confidenciais a Jack, porque ele tem um computador mais potente para poder analisá-los. É assim que descobrem um furacão se formando sobre a Terra, o que não deveria acontecer. Em Nova York, já está chovendo há 3 dias e todos os trens foram suspensos, e a água agora está saindo dos bueiros nas ruas. No Canadá, o oceano subiu 25 pés em segundos e causou terríveis tempestades também, e há relatos de um furacão tropical. Sam e seus amigos veem esses relatórios na TV antes que a energia acabe, e JD diz que quer ir buscar seu irmão, então ele oferece carona ao grupo também. Quando eles saem do prédio, veem que a cidade está em um caos absoluto e a inundação está aumentando. Para piorar, funcionários do zoológico local descobrem que os lobos escaparam. Muitas pessoas estão correndo para se esconder na Biblioteca Nacional, embora um homem sem teto não seja permitido entrar por causa de seu cachorro. Os veículos não conseguem mais se mover por causa da água e muitas pessoas ficam presas dentro de seus carros. O grupo de Sam começa a correr em direção à biblioteca também, mas Laura fica para trás para ajudar uma família em um carro e acaba ferindo a perna. De repente, um enorme tsunami aparece do nada e atinge a Estátua da Liberdade, antes de engolir lentamente a cidade, matando milhares de pessoas. Sam volta correndo para a rua para pegar Laura e trazê-la para dentro da biblioteca, bem a tempo antes da onda cobrir a área e entrar no primeiro andar da biblioteca. Momentos depois, Jack termina seus cálculos e liga para Terry para informá-lo que o ar está descendo muito rapidamente, criando tempestades no Canadá, Escócia e Sibéria que estão ficando maiores e em breve alcançarão outras áreas. Sua estimativa de 6 semanas estava errada. Levará apenas 48 horas para a nova era glacial começar. Não há nada que possam fazer para impedi-lo. Eles só podem tentar salvar vidas. Nesse momento, Jack recebe um alerta do que está acontecendo em Nova York e corre para encontrar sua esposa Lucy. Em Nova York, todos os sobreviventes, incluindo o cachorro, estão tentando se acomodar na biblioteca. Ninguém tem serviço em seus telefones, então Sam procura um orelhão. Ele acaba descendo para um andar inundado para encontrá-lo e liga para seus pais para dizer que está bem. Jack o informa sobre o que está acontecendo de verdade, pedindo ao filho para ficar dentro porque a tempestade piorará e todos lá fora irão congelar até a morte. A água nesse andar sobe a cada segundo e a inundação atinge o teto, encerrando a ligação. Por um momento, Laura pensa que Sam se afogou, mas felizmente ele consegue nadar para fora. Então Laura procura roupas secas para Sam e o abraça para compartilhar seu calor. Momentos depois, todos começam a ouvir um barulho estranho e quando olham para fora, ficam chocados ao ver um navio de carga navegando pelas ruas inundadas, esmagando os veículos sob ele. Enquanto isso, Jack decide que irá para Nova York para salvar seu filho, ignorando o perigo. Seu chefe sabe que não pode impedi-lo, mas primeiro pede a ele que tente novamente com o governo, pois desta vez tem uma reunião com o próprio presidente. Durante a reunião, Jack faz uma apresentação impressionante e sugere que as pessoas do norte devem ir o mais ao sul possível, talvez até o México. O vice-presidente novamente desaprova tudo o que Jack diz, mas desta vez ele é rapidamente repreendido pela equipe do presidente por não ter prestado atenção a isso quando deveria ter feito. Para facilitar o plano, Jack marca uma linha no mapa dos Estados Unidos, indicando todas as pessoas que ainda podem ser evacuadas e explica que infelizmente é tarde demais para aqueles que estão longe, pois qualquer um que entrar nessa área congelará. Depois que Jack sai
sai, o vice-presidente tenta protestar novamente contra a evacuação, mas o presidente o ignora e aprova o plano de Jack. De volta à estação de Terry, o prédio fica sem energia e a equipe decide beber porque acham que não serão resgatados. Em Nova York, a biblioteca também está sem energia. O homem sem teto percebe que a inundação congelou e as pessoas estão aproveitando a oportunidade para caminhar sobre o gelo em direção ao sul. Então os sobreviventes na biblioteca começam a se preparar para fazer o mesmo. Sam tenta impedi-los informando o que Jack disse, mas a maioria das pessoas o ignora e sai de qualquer maneira. Apenas um pequeno grupo fica para trás, e como a temperatura está caindo rapidamente, eles não têm escolha a não ser começar a queimar livros para se aquecerem. Eles também quebram as máquinas de venda para acessar alguma comida e usam os tapetes como cobertores. Fora da cidade, as pessoas sofrem com o frio e se arrependem de terem deixado a biblioteca, e algumas delas começam a morrer. Enquanto isso, o México fecha suas fronteiras porque não pode lidar com mais refugiados americanos. Todas as estradas estão congestionadas, então as pessoas começam a atravessar o rio para chegar ao México como imigrantes ilegais. Algumas horas depois, o trânsito finalmente começa a se mover novamente, porque o presidente americano chegou a um acordo. Ele perdoará todas as dívidas da América Latina em troca da abertura das fronteiras. Em um hospital em Washington, Lucy está lendo para um de seus pacientes quando recebe mais notícias. As pessoas entraram em pânico e fugiram, então não há mais ambulâncias disponíveis. Um colega de trabalho diz que há um policial com um limpador de neve que pode ajudar, mas o paciente só pode ser transportado numa ambulância. Lucy pede ao colega de trabalho para ir embora enquanto ela fica com a criança para esperar por ajuda adequada. De volta a Jack, ele fica surpreso ao receber a ajuda de Frank e Jason para resgatar Sam. Usando o equipamento científico feito para a Antártica, eles atravessam as terras congeladas em seu caminhão, mas eventualmente o veículo encontra um bloqueio na estrada. Agora eles não têm escolha a não ser continuar a pé usando raquetes de neve e ficar conectados por uma corda. Eles conseguem caminhar consistentemente por algumas horas, mas não sabem onde estão pisando por causa da neve, e em determinado momento eles andam sobre o topo de um prédio. O vidro se quebra e Frank cai imediatamente, puxando os outros com ele. Jack consegue interromper a queda com seu machado novamente, mas o vidro debaixo dele também começa a rachar. Primeiro, Frank corta a ponta da corda para liberar a bolsa principal de suprimentos deles, mas isso não é o suficiente, então ele corta sua própria corda também. Seus amigos gritam por ele enquanto ele cai até a morte. Depois disso, Jack e Jason montam uma tenda para passar a noite. No hospital, finalmente uma ambulância chega para buscar Lucy e o paciente. Na Casa Branca, o presidente também é evacuado, mas momentos depois o vice-presidente recebe a notícia de que o presidente ficou preso na tempestade e não conseguiu sobreviver. Na Estação Espacial Internacional, os astronautas veem uma enorme nuvem cobrindo o planeta e tiram algumas imagens para enviar para Janet. Assim que ela vê as imagens, ela prevê que a tempestade canadense atingirá Nova York em 1 hora. Na biblioteca, Laura não consegue dormir, então Sam conversa com ela, finalmente admitindo seus sentimentos. Laura responde beijando ele. Na manhã seguinte, o grupo descobre que Laura desmaiou devido à febre. Eles consultam os sintomas em um livro de medicina e verificam a perna dela, percebendo que o corte do outro dia causou uma infecção no sangue. O livro diz que ela precisa de penicilina imediatamente ou perderá a perna. Então Sam decide entrar no navio de carga para procurar remédios. Brian e JD se oferecem para ajudar. O trio chega ao navio rapidamente, sem perceber que o seu cheiro está sendo detectado pelos lobos que escaparam do zoológico. A porta da enfermaria está trancada, então Sam sai por uma janela do corredor e escala cuidadosamente a parede. Ele quebra a janela da enfermaria e entra, onde abre a porta para seus amigos. Logo depois, Brian encontra um medicamento. Sam quer voltar imediatamente, mas Brian e JD apontam que também deveriam pegar comida. Enquanto estão na cozinha, o trio é encontrado pelos lobos, que começam a persegui-los pelo navio. Um lobo consegue morder a perna de JD, então Sam o acerta na cabeça até que ele solte seu amigo, e eles fecham a porta atrás deles. Nesse momento, o olho da tempestade finalmente cobre Nova York. Sam percebe isso e faz um plano. Ele atrairá os lobos para fora da sala para que seus amigos possam trancar a porta. Em seguida, Sam atravessa a parede do lado de fora para reutilizar a janela, mas pisa acidentalmente em vidro quebrado e chama a atenção dos lobos mais cedo do que o planejado. Ele começa a correr rapidamente e após algumas curvas consegue atraí-los para o corredor e trancar a porta. Os lobos vão para outra extremidade do corredor para tentar chegar à cozinha, mas Brian e JD já trancaram essa porta também e agora estão coletando suprimentos. Eles colocam todas as coisas junto com JD, que estava ferido, em um barco, e os arrastam para fora do navio ao mesmo tempo que os prédios ao redor deles começam a congelar e cair.
cair. Brian e Sam têm que pegar JD e correr para dentro da biblioteca, onde entram na sala quente pouco antes do resto do prédio congelar. O grupo imediatamente trabalha para fortalecer o fogo. Na paisagem congelada, Jack e Jason continuam se movendo, mas eventualmente Jason desmaia devido ao cansaço e Jack tem que arrastá-lo pela neve. Quando Jack descobre o olho da tempestade, começa a cavar imediatamente na neve e encontra uma abertura de ventilação, pela qual ele joga Jason e a si mesmo pouco antes dessa área também congelar. Algumas horas depois, Jason acorda e encontra a tenda montada e alguns incêndios acesos. Assim que Jack o vê, quer continuar, ignorando a ideia de Jason de esperar, porque Jack acha que Sam pode não sobreviver por muito tempo. Enquanto Jack e Jason caminham pela tempestade, eles continuam encontrando corpos congelados por toda parte. Eles só param para dormir na tenda durante a noite, e Jack comenta que a humanidade sobreviveu a uma era do gelo, mas se não forem mais cuidadosos daqui para frente, não sobreviverão a esta. Tempos depois, a Estação Espacial Internacional nota que a tempestade está se dissipando na Europa e finalmente conseguem ver terra novamente. Ao mesmo tempo, Jack sai da tenda e vê que o céu está limpo. É mais fácil para ele e Jason andarem agora. E logo chegam a Nova York, encontrando a Estátua da Liberdade completamente congelada e vários navios presos no gelo. Quando o GPS indica que estão em cima da biblioteca, Jack fica arrasado ao perceber que seu filho pode ter sido soterrado pela neve. Recusando-se a desistir, a dupla consegue encontrar uma abertura na neve e entrar no prédio por uma janela. Enquanto olham ao redor, começam a perder a esperança, mas eventualmente veem a luz sob uma porta e abrem para encontrar o grupo vivo e bem, inclusive Laura, que está se sentindo melhor. Sam e Jack se reencontram rapidamente com um abraço caloroso. Algum tempo depois, no México, o vice-presidente assumiu como novo presidente e, ao saber sobre os sobreviventes na biblioteca, ele anuncia na TV que estava errado e que iniciará uma grande operação de resgate para retirar as pessoas presas nos estados do norte. Em breve, os helicópteros chegam a Nova York e levam o grupo embora. Eles também encontram muitos sobreviventes em outros prédios. Na Estação Espacial Internacional, os astronautas observam a Terra e notam que é o ar mais limpo que já viram. Essa foi a história do filme O Dia Depois do Amanhã. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like.